no livro de Jó. O capítulo é de número 42, nós vamos ler os versículos 5 e o versículo 10. Jó, capítulo 42, versículos 5 e o 10, no nome de Jesus. Você que tem um exemplar da Bíblia na sua casa, ou no smartphone, ou no seu computador, acompanhe conosco, no nome do Senhor Jesus. Jó 42, 5, assim está escrito: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 10: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos queridos, quando eu olho para o livro de Jó, quando a gente medita sobre esse personagem bíblico, de uma curiosidade gigantesca, de uma experiência de vida, de um exemplo que marca a vida de todos aqueles que estudam as Sagradas Escrituras. Eu fico muito feliz porque nós enxergamos, nós observamos que é possível sim a gente ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Fico muito feliz quando nós vemos que o nosso Deus, que apesar de ser um Deus todo-poderoso, de ser um Deus que está acima de todas as coisas, e fora Ele não existe outro igual ao Senhor. Mesmo assim, Ele observa de perto todos aqueles que o servem, que clamam pelo seu nome. O Senhor conhece a sua história de perto. Diz o profeta Isaías que o Senhor tem o nome de cada um de nós, aqueles que clamam por Ele, o nome gravado na palma das suas mãos, fazendo uma alusão às mães hebreias que, quando separada dos seus filhos no cativeiro babilônico, escrevia o nome ou desenhava a caricatura dos seus filhos na palma das mãos, para não esquecer-se da fisionomia dos mesmos. O profeta disse que o Senhor tinha o nosso nome gravado na palma das mãos, fazendo uma alusão de que, ainda que uma mãe vier a esquecer do filho do seu ventre, todavia o Senhor nunca esquecerá de nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tendo esta certeza de que o Senhor nos observa, de que o Senhor nos acompanha de perto, eu quero com meus irmãos, com muita alegria, compartilhar uma palavra que está ardendo no meu coração, que o Senhor trouxe à minha mente, e eu achei muito pertinente essa manhã, porque eu acredito que vidas que nos ouvem, que nos acompanham na manhã de hoje, vão ser abençoadas mais uma vez pela transmissão da palavra do Senhor, visto que todas as vezes em que a palavra de Deus ela é ministrada, ela é outorgada, ela é compartilhada, alguma coisa do céu acontece na vida daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Então eu quero pedir a você, continue compartilhando, chame alguém não evangélico, chame alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, que talvez tenha tido uma vida semelhante à vida desse personagem que nós vamos estudar um pouco essa manhã, e ele talvez não tenha suportado as adversidades e tenha ficado pelo caminho. Eu tenho certeza que com o exemplo dele essa manhã, você vai ter coragem e força para voltar para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu fiz questão de ler no último capítulo deste livro, aonde eu vejo o que para mim é uma das expressões mais belas da Bíblia Sagrada, onde depois de passar por tantas experiências, depois de passar e viver tanta coisa que poucas pessoas no mundo teriam passado, Jó, no capítulo 42 e o versículo 5, ele diz: antes eu conhecia o Senhor com o ouvir falar. Ou seja, ele mesmo diz: antes eu ouvia falar de ti, mas agora te veio os meus olhos. Aleluia. Como introdução a essa mensagem esta manhã, eu quero lhe dizer que o próprio Jó,
Ele disse que conhecia Deus de longe, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas quando ele declara a expressão, agora te veem os meus olhos, era como se ele estivesse dizendo, agora eu te conheço de verdade. Porque ouvir falar de alguém é uma coisa, mas conhecê-lo de perto é outra totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Daí já me inspira, no mínimo, a curiosidade de aprender ou de observar o exemplo desse grande personagem da Bíblia chamado Jó. Quando ele declara que agora te veio os meus olhos, ele está dizendo, Senhor, agora eu te conheço de perto, agora eu te conheço na íntegra, eu sei que os seus propósitos, nenhum dele pode ser impedido, e aquilo que o Senhor determina está determinado, independente do percurso da vida, independente das circunstâncias, independente das circunstâncias, o que Deus determina está determinado, o que Ele promete está prometido, e o que sai da boca de Deus como promessa, tenha certeza, Ele vai cumprir na íntegra, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a Deus apenas de ouvir falar é algo muito simplório, é algo muito longe daquilo que é a verdadeira vontade de Deus, porque a Bíblia diz que Ele se revela para aqueles que o buscam, Ele se manifesta para aqueles que o adoram. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas os irmãos sabem que Jó, aleluia, foi um homem que o próprio Deus deu testemunho da vida ilibada dele. A Bíblia diz que um dia os filhos de Deus estavam reunidos diante de Deus, e no meio deles apareceu o inimigo, aleluia. E Deus, vendo o inimigo no meio dos filhos de Deus, fez questão de interrogá-lo: de onde tu vens? E ele disse: eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Aí Deus disse: pois bem, nas tuas andagens, nos teus passeios, por acaso você viu o meu servo Jó? Irmão, quando eu vejo Deus usar essa expressão, o meu servo Jó, a gente vê a alegria e a certeza que Deus tem acompanhado a vida do seu servo de maneira íntima, de maneira sólida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus diz: ele é um homem íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal. Em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo: apesar de você passear a terra, rodear por ela, tentar, aleluia, os seres humanos na terra, existe um lá que ele sabe se desviar de você, porque ele teme a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a resposta do inimigo, irmão, é que nos dá maior curiosidade. Ele diz diante de Deus também: o Senhor cercou a Jó de tudo que todo homem deseja. Ou seja, era como se o inimigo estivesse dizendo a Deus: o Senhor comprou a fidelidade deste homem. E olhe como ele sabia dos detalhes da vida de Jó. Ele sabia que Jó tinha uma família linda de 10 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Jó era o homem mais rico do Oriente. Louvado seja Deus. Apesar de ter uma família linda, uma estrutura admirável, apesar de ser, aleluia, abastado de vários bens, o que o diabo não trouxe naquela conversa era que, apesar de ser rico, Jó não esquecia dos benefícios de Deus e nem do temor do Senhor. Eu vejo isso quando a Bíblia diz que Jó, ele fazia sacrifícios pelo perdão da vida dos seus filhos. Caso esses viessem a pecar, ele já estava sacrificando. Aí ele não entendia então o porquê
porquê da fidelidade deste homem. Jó, na verdade, retrata a característica de um povo que é diferente mesmo, que adora a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem, que serve a Deus por gratidão e não por aquilo que Deus possa fazer na vida dele. Eu quero dizer aos irmãos que nos acompanham esta manhã, muita gente se confunde acerca do Evangelho, acha que a partir do momento que você se converte, a vida vai ser um mar de rosas, a vida vai ser bonança e bênção o tempo todo. É uma concepção errada. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, não desista, eu venci o mundo. Ele está dizendo: eu estou contigo, apesar das circunstâncias, não desista, acredite que a última palavra na sua vida quem dá é Ele. E quando na realidade as pessoas se convertem, e aí vê que as coisas não é como acharam que deveria ser, algumas pessoas não suportam, desistem da caminhada, enfraquecem-se. Mas essa manhã eu quero dizer para você com muita humildade que o Senhor, Ele é o teu renovo, o Senhor é a tua força e a tua fortaleza. O Senhor é o teu esconderijo, é o teu lugar forte. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para cá. Quando Jó, apesar da sua sinceridade, da sua vida reta, temente a Deus, nós conhecemos a história deste homem e nos surpreendemos que, mesmo sendo fiel, íntegro, reto, louvado seja o nome do Senhor, dado a astuta ideia do inimigo querendo provocar a Deus, este veio a perder tudo ou quase tudo, porque debaixo da misericórdia do Senhor, eu quero subordinar essa mensagem ao tema: 5 coisas que Jó não perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que o inimigo desafiando o próprio Deus, dizendo: Ele é reto, Ele é, aleluia, desvia do mal, porque o Senhor cercou ele de bens. Escute aqui, como é que o diabo sabia que Deus tinha abençoado a vida de Jó de maneira próspera? Porque com certeza ele já tinha ido lá, ele já tinha observado a vida de Jó. Escute, o inimigo da nossa alma, ele é perspicaz, ele é inteligente, ele entende de estratégia de guerra, ele olha a estrutura, ele vê o que a gente tem, ele vê o que a gente sabe, ele tenta buscar aquilo que a gente não tem para lançar em rosto. Mas com Jó foi diferente. Ele chegou a usar a expressão: Jó está cercado de bens. Ele tinha filhos, ele tinha riquezas, ele tinha fazendas. Por onde o diabo ia tentar, ele estava cercado, ele estava blindado. O erro do inimigo, irmão, é que apesar de ele estudar, apesar de ele pesquisar a sua vida, ele nunca vai entender os segredos que você tem com Deus e os segredos que Deus tem com você. Detalhe: o inimigo pensava que Jó era porque tinha, mas na verdade era o contrário. Jó tinha porque ela era. E o que é que ele era? É a primeira coisa que Jó não perdeu. Jó não perdeu a intimidade na adoração. Veja o texto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o diabo disse: o Senhor o cercou de bens, é só tocar nas riquezas de Jó que ele vai blasfemar contra o Senhor na sua face. Ah, irmãos, aí eu entendo que todo aquele que em si
adora ao Senhor com uma adoração sincera e verdadeira. Aquelas pessoas que adoram a Deus na sua essência, ou na essência da adoração, isso incomoda o inimigo. Olha o que ele disse: se tocar nos bens, ele vai blasfemar. Aí Deus disse: combinado, toque nos bens, só não toque na sua alma, porque este aí é meu. Aleluia. Parece que eu vejo o inimigo sai daquela reunião e imediatamente, irmãos, ele aparece nas propriedades de Jó, mata os 10 filhos de uma vez. Diz a Bíblia que soprou um vento, derrubou a casa onde os 10 filhos estavam, e morreram os 10 na mesma hora. Diz a Bíblia que um dos seus servos corre até Jó para dar a triste notícia: Jó, aconteceu uma tragédia. Jó, deu um vento, derrubou a casa aonde estavam teus filhos e morreram. Mas morreram quantos? Todos. Foi 100% de perda. Louvado seja o nome do Senhor. Basta, esse ainda nem calou a boca, já entra outro servo. Jó, aconteceu uma tragédia. Jó, aleluia, veio um redemoinho, matou todos os bois, matou as ovelhas, mataram as cabras, não ficou uma para contar a história. Sai esse servo, entra outro. Era mal notícia atrás de mal notícia, e a Bíblia diz que Jó está quieto. Jó está tentando entender o que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que ele senta na terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Rasga a veste, joga a cinza na cabeça, e quando o inimigo olha para aquele cenário, junta todos os secretários do inferno, manda um recado para Deus e diz: agora o teu servo vai blasfemar. Para surpresa do inimigo, a Bíblia diz que Jó levanta a sua voz de adorador e adora ao Senhor. Jó não perdeu a essência da adoração. Quando todos esperavam uma palavra de murmuração, ele exalou o perfume da verdadeira adoração. Escute aqui, depois de uma semana de luta, e por que não dizer de um mês tão difícil e atribulado, nessa manhã de quinta-feira, você podia estar em vários outros lugares, triste, murmurando por alguma coisa que não deu certo, mas aprove a Deus, você está de frente ao computador, a televisão, o smartphone, não importa, porque diante de toda esta circunstância, na verdade, você não conseguiu desistir. O que você conseguiu foi de adorar a Ele e buscar a Deus na beleza da sua santidade. Quando a Bíblia diz que Deus procura, irmão, os verdadeiros adoradores, são aqueles que, se Deus fizer, Ele adora. Se Deus não fizer, Ele adora do mesmo jeito, porque nós adoramos a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, aleluia, ainda no capítulo 2, que o inimigo juntou-se de novo entre os filhos de Deus. Aí Deus, por segunda vez: viste o meu servo Jó, ele manteve a sua sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, era Deus dizendo ao inimigo: ele não serve pelo que tinha coisa nenhuma, ele me adora, ele é sincero, ele é um perfeito adorador, porque ele me adora com toda a sua sinceridade. Quando a gente fala, irmãos, de sinceridade na Bíblia, principalmente aqueles que servem ao Senhor, logo nós observamos e somos confrontados pelas coisas que acontecem na vida, porque há de convir comigo.
que às vezes, por nós mantermos a sinceridade, nós levamos prejuízos, a ponto da gente questionar até onde vale a pena a gente ser sincero, a gente ser íntegro, a gente ser verdadeiro, principalmente quando nós somos confrontados com a vida daqueles que não mantêm uma sinceridade ao Senhor e as coisas parecem prosperar. É como Kennedy falou no início, a prosperidade do ímpio que nos confronta. Louvado seja Deus, quando a gente observa que por ser sincero a gente leva prejuízo, por ser honesto a gente não cresce. Louvado seja Deus, aonde alguém pela desonestidade, pela falta de caráter prospera e cresce. Deixa eu lhe dizer uma coisa, vale a pena ser fiel, vale a pena ser sincero sim, porque pode até aqueles que estão fazendo errado parecer que está dando certo, mas em um dado momento vai dar errado. E para aqueles que persistem em fazer o certo, pode até parecer que está tomando prejuízo, pode até estar perdendo, mas no final vai dar certo, vai crescer, porque vale a pena ser sincero. Depois de perder tantas coisas, depois de perder os filhos, depois de perder o bem, a Bíblia diz que o inimigo tocou na saúde, irmãos. Depois de perder os filhos, depois de perder a riqueza, depois de perder até o respeito pelos servos, porque os servos de Jó começaram a questionar o que era que estava acontecendo. A Bíblia diz que no meio das cinzas a mulher de Jó passa por ele, oh meu Deus, e diz: tu ainda manterá a tua sinceridade? É como se ela estivesse dizendo: já perdesse tudo, amaldiçoa esse Deus para pelo menos morrer. Mas olha a resposta de um sincero: ô mulher, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome, oh aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não suporta um coração quebrantado, sincero. Quando o inimigo fez a mulher de Jó, a sua esposa, perder a visão, perder o objetivo, ele se manteve fiel, ele se manteve sincero, aleluia. Mas o que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos que me ouvem essa manhã, dos nossos queridos que nos acompanham, é que nós, lendo a história bíblica, a gente entende que quem fez todo aquele furdunço na vida de Jó foi o inimigo, claro, com a permissão de Deus, mas foi o inimigo quem fez. Mas na resposta de Jó, por isso que eu anotei aqui em segundo, ele não perdeu a sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele disse: Deus deu e Deus tomou. Ou seja, ele em nenhum momento deu legalidade ao inimigo. Não saiu da boca de Jó. Foi o diabo que fez isso. Porque tem gente na nossa geração que se der um espirro foi o diabo, se tropeçar numa pedra foi o cão, foi o inferno. É não, querido, são as coisas naturais da vida. Aprenda com Jó e mantenha a sua sinceridade. Não negocie a sua servidão a Deus, dando legalidade ao inimigo. Atravesse as adversidades louvando a Deus, adorando a Ele. Não perca a sua essência, seja sincero. Glória a Deus. Seja sincero, e não seja sincero para dar certo. Seja sincero porque você tem a essência da sinceridade, bem como você não abre mão, aleluia, da sua adoração. Então Jó não perdeu a adoração, Jó não perdeu a sinceridade, mas Jó também não perdeu a esperança.
Depois de tudo isso, Jó, por ser o homem mais rico do Oriente, as notícias se espalharam, todo mundo ficaram sabendo do que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que 3 dos seus amigos, ou que os seus amigos vieram ter com ele. E aí eu vejo um dos piores diálogos que um ser humano possa enfrentar. Porque, irmãos, seja sincero, perder 10 filhos de uma só vez não teria consolo para esse pai. Perder os bens, perder tudo e ainda manter a sinceridade, sabendo que estava reto diante de Deus, sabendo que estava fazendo as coisas certas, sabendo que estava fazendo as coisas na direção do Senhor e para a glória do seu nome, sofrendo por obedecer. Aí vem os amigos, que cá para nós, quem tem amigos como esse não precisa nem de inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o diálogo dele: Jó, confessa o teu pecado, Jó. O que foi que aconteceu? E Jó não tinha pecado para confessar. O outro diz: Jó, ninguém passa pelo que você está passando se não for pecado. Jó, Deus vai te matar, Jó. Aleluia. Pressão psicológica. O inimigo queria que Jó perdesse a insanidade, irmãos, usando os próprios amigos. Deus vai te matar. Olha que mensagem do inferno. Alguém que está precisando de um ombro, alguém que está precisando entender o que está acontecendo, alguém que está precisando de ajuda, alguém que pegou na alça do caixão de 10 filhos, aí chega um amigo, entre aspas, e diz: Deus vai te matar, porque tu está em pecado. Mais uma vez a resposta de Jó faz a minha alma tremer, irmãos. Aleluia. Jó 13:15, ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Jó não perdeu a esperança em Deus. Em outra passagem, Deus disse: Senhor, se o Senhor quer me provar, pode provar, mas tu verás que eu sairei como ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Jó sabia da sua integridade, e diante da acusação dos próprios amigos, ele disse: se Deus vai me matar, eu não sei, mas ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Já estava dizendo: se Deus quer matar, mas eu sei que ele tem poder para me ressuscitar de novo, para glorificar o nome dele mesmo na minha vida. Eu tenho esperança em Deus. Diante da interrogação dos amigos, ele disse assim: preste atenção, se uma árvore ela for cortada e o seu tronco envelhecer na terra e apodrecer a raiz, ao cheiro das águas, ela brotará o seu renovo. Deus já estava dizendo: eu não desisto, eu espero nele. Jó não perdeu a essência da adoração, Jó não perdeu a sinceridade, e Jó não perdeu a esperança. Em quarto e penúltimo lugar, Jó não perdeu a fé, não perdeu a convicção. Escute, depois de ser interrogado, interpelado, acusado pelos seus amigos, louvado seja o nome do Senhor, teve um momento na conversa que Jó, tão triste, ele disse: Deus passa por mim e eu não vejo, torna a passar e eu não sinto. Ele estava expressando a sua angústia. Somos seres humanos, irmãos. Ele disse: Deus passa por mim. É como se ele estivesse dizendo: eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu sei que Ele vai fazer. Ele tem um propósito em tudo isso. Escute, ele disse: Deus passa, eu não vejo. Ele torna a passar e eu não sinto. Mas no capítulo 19, versículo 25, ele diz: mas eu sei,
que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar sobre a terra. Não entendi, pregador, eu desenho para você. Há momentos que você não vai ver, há momentos que você não vai sentir, não vai perceber, não vai entender, mas o que você precisa é acreditar, é confiar, é ter a certeza que Ele não perdeu você de vista e nem o controle das coisas. Eu sei que o meu Redentor vive. O que é isso? É fé. O que é isso? É convicção. E o que é fé? Se não o firme fundamento das coisas que não se vê. Fé, irmão, é pisar no campo, é pisar sem ver o caminho, acreditando que Deus vai colocar o solo para você passar. Ter fé é atravessar o rio e quebrar a ponte, é dizer para Deus: eu creio que o meu caminho está nas mãos do Senhor e não dá para voltar atrás. Jó não perdeu a convicção de que Deus era com ele. Deixa eu abrir um parênteses na minha mensagem antes de ir para o último tópico. Como é que está a tua fé essa manhã? Como é que estão as tuas convicções essa manhã? Sobretudo aqueles que pararam pelo caminho, me ouvem essa manhã, e está passando um filme na sua mente, de como você trabalhava para Deus, de como você servia ao Senhor com graça, com alegria, mas dado as investidas do inimigo cercando de todos os lados, em um dado momento você não suportou, ficou em dúvida e acabou falindo com a fé. E o diabo, por ser astuto, conseguiu incutir na sua cabeça que as suas forças para levantar-se de novo, para voltar a ser o que era antes, você não tem mais e por isso não vai conseguir. Eu quero lhe dizer que isso é mentira, respaldado pela palavra do Eterno. Receba força essa manhã para confessar a Deus como teu Senhor, para voltar à sinceridade de novo, para voltar à essência da adoração de novo, para voltar à fé dobrada mais do que como você tinha antes. Receba nesta manhã força para se levantar. Receba nessa manhã coragem, porque o grito de socorro e para clamar a Deus está travado na garganta, o peso no peito, mas respaldado pela palavra de Deus e na autoridade que há no nome de Jesus. Receba força, receba vida, liberdade e receba poder de Deus essa manhã para ficar de pé. Já vai colocando aí, já vai interagindo com os irmãos. Eu creio e eu vou me levantar. Quem deseja aceitar a Jesus ou voltar para Ele essa manhã, já vá se manifestando, porque você no fundo pode até ter parado, mas lá dentro você não perdeu a convicção. Você sabe que a última palavra só quem pode dar é Deus na sua vida. O inimigo, ele não pode te encerrar nesse deserto. Jó não perdeu a essência da adoração, não perdeu a sinceridade, manteve a esperança, manteve a fé através da sua convicção. Aleluia. E por último, Jó não perdeu a intimidade na oração. Dizem que a fé é a chave que abre todas as portas. Se isso é verdade, a oração é a mão que gira a chave. A oração é o mecanismo que ativa a fé na sua vida. Escute, quando os amigos de Jó desferiram contra eles palavras duras, palavras pesadas, chegaram a dizer que Deus estava cobrando a Jó a ponto de que Deus iria matá-lo. A Bíblia diz que eles voltam para a sua cidade. E como costume, como tradição, eles foram cultuar, eles foram sacrificar a Deus. E foi aqui que a história de Jó começou a mudar.
Quando eles prepararam tudo, parece que eu vejo. Quando eles se organizaram para sacrificar, para adorar a Deus, a Bíblia diz que Deus entra no cenário e diz: eu não aceito a sua adoração. Eu não aceito o seu sacrifício. Mas por que, Senhor? Porque vocês não foram justos com o meu servo Jó. Vocês disseram a ele coisas que eu não mandei falar. Eu não estou matando o meu servo. Eu não estou cobrando de nada. Eu conheço a sinceridade do meu filho. E a sentença de Deus: se Jó abençoar vocês, eu aceito. Se Jó não abençoar, eu não aceito. Aqui eu caminho para encerrar a minha mensagem essa manhã. Irmãos, preste atenção numa coisa. Uma coisa é quando Deus trata com os nossos inimigos. Uma coisa é quando Deus toma as dores e resolve a causa. Porque a Bíblia diz que a vingança não pertence ao homem, mas pertence a Deus. Uma coisa é quando Deus entra no cenário e resolve o problema. Outra coisa muito diferente é quando Deus pega os seus inimigos, coloca na palma das suas mãos e diz: e aí, você que decide. Se disser que vive, vive. Se disser que morre, morre. E aí eu fiquei curioso, eu disse: Deus, e isso aqui? Aleluia, aleluia. É porque quando Deus coloca os inimigos na nossa mão, irmãos, não é que Deus quer que você se vingue de ninguém, coisa nenhuma. É que Deus quer ver até onde vai a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Até onde vai a tua sinceridade? Porque a Bíblia diz que abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Então o nosso dever é abençoar e não é amaldiçoar ninguém. Jó não perdeu a essência na adoração. Cadê você esta manhã que deseja voltar a orar como orava antes? Eu quero orar por você essa manhã. Eu sei que Deus está te visitando por essa palavra, pelos louvores que já foram cantados aqui. Mas o Senhor quer trazer de volta a você, lembrar a você a sua essência na adoração, lembrar a você que tem que ser sincero, quer trazer de volta a esperança viva nele. Ele quer deixar de novo a sua convicção, quer amadurecer a sua fé, e Ele quer voltar com você pelos caminhos da oração. Cadê você? Se manifeste, porque nós vamos orar pela sua vida. Deus disse: volte no meu servo. Se ele abençoar, está abençoado. Se ele não abençoar, eu não recebo o seu sacrifício. Irmão, olhe para cá, preste atenção, porque eu já encerro. Os amigos de Jó voltaram e o discurso agora foi diferente. Antes eles vieram acusando, agora eles chegaram humildes. Jó, Deus rejeitou a nossa adoração, Jó. E por que Deus fez isso? Porque Deus disse que nós não fomos justos contigo. E tem mais, Jó. Deus disse que se você orar por nós, o Senhor aceita. Se você não orar, o Senhor não aceita. Irmão, Jó estava de chagas, a planta do pé ao alto da cabeça. Diz a Bíblia que cheirava mal, de longe dava para sentir o mau cheiro que exalava das chagas e das feridas de Jó. Mas, sentado nas cinzas, se coçando com caco de coco, os filhos mortos, a mulher desviada, os amigos chegam e dizem: Jó, se tu orar por nós, Jó, então quer dizer que o segredo é eu orar? É, Jó. É só isso? É, Jó. Então dobra o joelho, porque eu vou botar a mão na cabeça de vocês e vou orar.
Jó era o último irmão que poderia ter uma palavra, uma oração para alguém, mas ele não perdeu, aleluia, a intimidade na oração. E a Bíblia diz, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo que ele antes possuía. Ei, não desista de orar, não desista de interceder, ainda que não esteja entendendo nada a seu respeito, mas ore pelos, aleluia, que não entenderam ainda o propósito de Deus a teu respeito. Os irmãos que nos acompanham, interaja com o site, coloca aí, eu não vou desistir de orar, coloca aí, só para a gente interagir, enquanto as pessoas se decidem, onde está a primeira vida para Jesus. Diante dessa mensagem, 5 coisas que Jó não perdeu, a gente pode entender que existem coisas e existirão momentos na nossa vida que a gente não vai entender o propósito de Deus, mas a gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a esperança. Ele está tratando de tudo, é Ele que sustenta a tua casa de pé, é Ele que sustenta a porta aberta, ainda que sangrando, ainda que sofrendo, mas não desista de servir a Ele, não perca a sua adoração, não perca a sua sinceridade, não perca a sua esperança, não deixe abalar a sua fé. E para conseguir tudo isso, não deixe e não abra mão do recurso da oração. Aleluia. Aonde está a primeira vida, nós queremos orar por você.